Esse é o Review Quadriláteros. A gente vai falar aqui hoje sobre o último lançamento da editora Record com o Asterix aqui no Brasil. A gente já falou aqui algumas vezes sobre esse personagem que é, de repente, um dos quadrinhos mais inovadores e completos e longevos que a gente tem até hoje. O Asterix ele tem uma capacidade de unir o humor com algumas aulas de história sobre os povos, sobre a situação que existia durante o Império Romano e a sua expansão pela Gália, pela Inglaterra, pela Espanha, tudo dentro de um contexto engraçado que cada vez vai ficando mais difícil você manter uma piada que muitas vezes tem um resquício, um preconceito no sentido daquilo de como você vê os povos. Basicamente seria um questionamento sobre algumas piadas de português ou piadas de brasileiro que existem lá em Portugal. Os criadores sempre fizeram um estereótipo daquilo que seriam as raças, a raça ibérica, etc., dentro das histórias do Asterix. Agora, isso é feito de uma forma que, na verdade, você tem ali que eles próprios se auto-sabotam e eles também usam todos os clichês em cima da raça gaulesa, né? Daquilo que transformou os franceses no que eles estão especificamente. E também tem aí nesse caldeirão, vamos dizer que eles também fazem piada consigo mesmo, que mais ou menos equilibraria. A gente tem alguns casos de algum material do Asterix que não está sendo mais divulgado, ou pelo menos divulgado de forma extensiva dentro do Canadá, por exemplo, já que teria uma visão não muito lisonjeira dos povos indígenas que compunham aquele país durante, teoricamente, o tempo do Império Romano, já que efetivamente ninguém estava lá para ver exatamente como era a construção daqueles povos, somente se tem uma ideia daquilo que foi visto depois quando a América foi descoberta. Você tem aí, na verdade, alguns questionamentos, mas a verdade é que Asterix é longevo, Asterix é um trabalho extremamente interessante e sobreviveu à morte do criador original, um dos criadores originais, e a aposentadoria do outro, se estabelecendo cada vez mais como um quadrinho, digamos, seminal dentro da realidade do mundo. Mas, na verdade, a gente aqui no Brasil estava meio, digamos, carente de Asterix. A gente tem até um post aqui que a gente fala isso. Será que Asterix vem pela Panini? Quando houve aquela possibilidade da Panini estar à frente da franquia. Mas o que acontece é que a Record tomou de volta esse material e vai começar a estar de novo lançando aquilo que está inédito aqui, por aqui e, ao mesmo tempo, está relançando o seu material clássico. O lançamento mais recente é esse aqui. Asterix e a Transitálica. Da mesma forma que o lançamento anterior que a gente teve aqui, que foi os Papiros de César, que aí deu uma, digamos, uma piada com aquela situação do Wikileaks e tudo aquilo que foi divulgado com relação a segredos de governantes, essa também é uma espécie de, digamos, uma piada atual, semi-atual, já que esse quadrinho não é tão novo assim, já tem alguns anos que ele foi lançado lá, e as estradas italianas, a Transitálica, que inclusive é um projeto que eles tinham lá, se estabelece de acordo com uma situação que se cria uma corrida para que, de novo, Roma esteja acima dos outros povos, já que eles são os governadores e todo o interesse de Júlio César como governador de Roma. Em cima disso, é uma edição muito legal. Pessoalmente, eu acho que não tão boa quanto as edições originais, feitas pelos criadores originais, como Asterix o Gladiador, ou Asterix e Cleópatra, Asterix nos Jogos Olímpicos. Eu acho aquele material muito rico. Esse material mais novo não faz frente a ele. Mas a verdade é que é um material que é muito melhor do que 90% do que a gente tem visto aí dentro de lançamentos de ultimamente. E você tem em cima do Asterix e de sua longa coleção, né? A gente tem vários títulos aqui na parte de trás, que é um personagem que, como eu falei, ele existe há muito tempo e ele tem se mantido bem. A Record toma de novo a publicação e, para variar, a encadernação do Asterix está impecável, papel lindo, seguindo mais ou menos aquele conceito que eles sempre fizeram. Os desenhos, eles fazem uma menção ao clássico do que é conhecido com Asterix. Você for uma pessoa desavisada e você pegar os álbuns fora de ordem, você até pode ter a impressão de que não há uma mudança no grupo criativo. É interessantíssimo essa história, é algo que eu aconselho. Ela estava em pouco tempo, é uma promoção muito boa na Amazon. Ela tem apenas um pequeno porém, né, para poder se fazer essa encadernação e dentro da, digamos, da diagramação ou da gramatura do papel para que ele ficasse na grossura necessária para se fazer a encadernação, você tem no final da edição, e isso não é um defeito, todas elas estão assim, páginas em branco. Você tem 1, 2, 3,
Você tem 3 folhas e uma página, então você tem 7 páginas em branco no final da revista. Eu entendo até a decisão editorial que precisou dessas páginas para poder manter a encadernação dentro do formato, mas uma coisa eu digo a vocês, me pareceu um pouco de preguiça em cima disso aqui. Você tem tanta coisa que você poderia botar aqui no Asterix, uma lista mais detalhada de todas as edições com a capa original do lado e de repente o leitor colecionador que está conhecendo agora Asterix ver tudo aquilo que já existe e o que é efetivamente criado para os quadrinhos, o que é a adaptação dos desenhos que por sua vez foram adaptações dos quadrinhos, sei lá, 1001 coisas você poderia colocar aqui dentro. É uma verdade que a edição está muito bonita, está muito interessante, mas que você fica nessa meio, digamos, triste de que você poderia ter algo muito mais rico, muito mais bonito e muito mais completo, em vez de páginas em branco. Eu até estou dizendo aqui porque se você comprou essa edição, se você está achando que a sua edição tem um defeito, não é, todas são assim. É uma história, como eu falei, de 2017. Lá na França tem 2 álbuns Asterix que foram publicados após esse, que ainda não saíram aqui no Brasil. A Filha de Vercingetorix e o mais novo agora, está sendo lançado agora por lá. Eu acredito que a Record deve estar trazendo esses álbuns em médio prazo aqui pra gente. Como eu falei, a encadernação é linda, os desenhos são lindos. É uma história de 2017 que tem uma curiosidade bem interessante. Tem um corredor secreto que estaria correndo e ninguém sabe a identidade dele, e o nome dele causa uma certa curiosidade. Eles mantiveram esse nome, e na verdade essa história saiu em 2017, antes da pandemia, quando já se falava em alguns círculos sobre a possibilidade de um vírus com esse nome que tomaria o mundo. Coincidência ou não, eles mantiveram o nome, mas para o desavisado pode achar que o nome foi criado depois da pandemia para poder se estabelecer alguma coisa. Não é bem o caso. De qualquer forma, é uma história do Asterix que, se não clássica, ela é extremamente interessante, ela é extremamente rica e extremamente divertida. Fica aí a dica se você estiver atrás de um material aí divertido e diferente para poder ler nessa época tão dominada por super-heróis e produções desse tipo. Aqui é o Review Quadrilatos, se você gostou, dê um like, nos acompanhe. Até a próxima.